SBT Rio, manhã. Oferecimento. Petrobras, 60 anos, uma história inspirada em você. Papelex, tudo para a sua empresa. Precisou, ligou, chegou. Rio Pax, com você nos momentos mais difíceis. Natal Bom é nos Supermercados Unidos. Drama familiar por causa das drogas. Jovem de 15 anos viciado é acorrentado pela própria mãe. Ela disse que tomou atitude desesperada para proteger o filho, já que não consegue interná-lo. Estão aí as imagens. Olha a situação dessa mãe, um absurdo. E várias famílias também sofrem com esse mesmo problema. Preocupa muitas mães. Daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com um psiquiatra sobre esse assunto. É já já. E ainda, funcionário de parlamentar é assassinado em Nova Iguaçu. O assessor do deputado estadual, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, foi enterrado neste domingo. Nós temos também as imagens a respeito, a reportagem completa, porque a polícia não descarta nenhuma hipótese para o crime. É já já. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um patrulhamento de rotina no Morro Falé Fogueteiro, em Santa Teresa, terminou com um bandido baleado. Os policiais da UPP Falé Fogueteiro foram recebidos a tiros por bandidos na localidade conhecida como Bar Novo. Os PMs revidaram e os criminosos fugiram. Segundo a polícia, um bandido identificado como Carlos Augusto Gomes Leite, de 36 anos, levou um tiro na perna e foi internado sob custódia no Hospital Souza Guiar, no centro. Ainda de acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na comunidade. A nossa equipe de reportagem foi até o local, mas no alto do morro fomos abordados por um homem armado que pediu para que saíssemos de lá. Era até o Daniel Penafim, que estava no local, ele contou realmente que passou por momentos de tensão ali. Ele tinha, sim, um patrulhamento na parte baixa da favela, mas exatamente no local onde teve essa troca de tiros, não havia policiamento algum. E aí a equipe de reportagem acabou sendo enquadrada por esse homem armado. E você vê uma comunidade pacificada já há bastante tempo ali naquela região. E perseguição e troca de tiros também em Realengo. Um suspeito é morto e 2 pessoas foram presas. A reportagem é do Rafael Paiva. Ela me ligou e falou que tinha acabado sendo assaltada. Ela estava dentro da delegacia. E eu fui procurar o carro, só que o meu amigo falou que tinha um assalto. Eu vim aqui ver. Levaram, não fizeram nada com ela. Levaram bolsa, rádio, tudo. Os policiais receberam informações de que 3 bandidos cometiam uma série de assaltos na zona oeste do Rio. A perseguição começou quando os PMs avistaram o carro onde estavam os criminosos. Houve uma intensa troca de tiros por cerca de 1 quilômetro. Foi exatamente neste ponto, na Avenida Santa Cruz, em Realengo, zona oeste do Rio, que os 3 criminosos perderam o controle do veículo. Eles bateram neste poste que ficou completamente danificado e o carro veio parar aqui a alguns metros, que também ficou com a frente destruída e a lateral toda amassada, os vidros quebrados. As informações que nós temos, que 2 foram hospitalizados e 1 está preso. A viatura policial chegou a ser atingida por um tiro no retrovisor. Um menor de 16 anos, identificado como Maicon Carneiro dos Santos, que conduzia o carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Felipe Ferreira de Carvalho passou por cirurgia e o estado de saúde dele ainda é grave. Mas Vitor dos Santos Rodrigues, de 24 anos, que segundo os PMs é o primeiro homem na hierarquia da comunidade Minha Deusa na Zona Oeste, foi levado para a delegacia de Bangu. 2 fuzis, um AK-47 e um Colt americano foram apreendidos com os homens. Segundo informações, dos 3 assaltantes, 2 já tinham passagens pela polícia por assalto à mão armada e estavam soltos há menos de um mês. Olha, daqui a pouquinho eu trago para você aquela reportagem que eu prometi no início do jornal a respeito daquele jovem que foi acorrentado pela própria mãe. Essa reportagem está ficando pronta, daqui a pouquinho eu trago para você. Nós vamos também ter um psiquiatra falando sobre esse assunto, que afinal de contas preocupa tantas famílias. As drogas realmente são um drama familiar. Mas antes eu vou falar sobre um acidente. 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um grave acidente na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, nesse fim de semana. De acordo com testemunhas, a batida teria acontecido depois que um dos carros passou por um trecho da avenida com desnível devido a uma obra da SEG e perdeu o controle. O impacto da batida entre os 2 veículos foi tão grande que um deles parou dentro do valão, como você está vendo aí. Os motoristas dos 2 carros morreram todos jovens.
Vinícius Souza da Silva tinha 24 anos e Dário de Oliveira, 28. Além deles, 2 acompanhantes que estavam no carona também morreram. Os enterros, inclusive, foram nesse fim de semana. Os feridos foram levados para o hospital de Saracuruna. Os moradores da área dizem que os acidentes são frequentes e que a SEG abre e fecha o buraco quase todos os dias para passagem de tubulação. Já a SEG informou que lamenta o ocorrido e enviou uma equipe técnica para verificar o local. A empresa informa também que a segurança é uma prioridade em sua linha de atuação e, por isso, mantém sinalização e vigilância permanentes em suas obras. Isso segundo a SEG. Mas não é o que dizem os moradores ali da região, que reclamam que a todo momento esse buraco é aberto, as pessoas passam por ali. É uma pista em que as pessoas adquirem uma certa velocidade, né? O jovem não percebeu, entrou no buraco e foi parar do outro lado da pista. Ele caiu em cima do outro veículo, ou seja, várias mortes, 4 pessoas que se vão e 5 feridos. Isso por causa de uma obra. O que tem de buraqueira na cidade não está no gibi, né? Principalmente quando você vai para Caxias, Baixada Fluminense de uma maneira geral. Agora vamos mudar de assunto, a gente vai para o trânsito agora, é isso? A gente tem as câmeras da 7 Rio para você que está saindo de casa se atualizar, porque vamos tentar pelo menos não pegar engarrafamento, que fica um pouquinho difícil. Aí o gasômetro na altura da Leopoldina, 7 horas e 7 minutos, já viu que o trânsito está intenso, meu amigo, você não vai ter muita escapatória não. Agora, centro da cidade, Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, a gente vê aí muita gente atravessando para ir para o trabalho, fluxo mais intenso de ônibus ali, mas por enquanto sem retenção. Já na Avenida Brasil, altura de Manguinhos, 7 horas e 7 minutos, o trânsito segue intenso, mas por enquanto está dando para passar sem muito transtorno. E agora uma história impressionante e triste, aquela que eu prometi para você. O drama das drogas. Mãe desesperada, com medo que o filho morra, não vê outra alternativa senão acorrentá-lo dentro de casa. Isso porque ela não consegue interná-lo por ele ser menor de idade. Roda aqui. Meu maior sonho é conseguir que ele se trate, se recupere, voltar ao que ele era antes. Estamos chegando no bairro da Barreira, em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense, onde nós vamos conhecer uma história que certamente vai sensibilizar muito a todos. Um grande drama que acontece nesta pequena e modesta casa, aqui nesse bairro de classe média baixa. Jucineide, o que está acontecendo? Eu tô com problema com meu filho, que é viciado em drogas. E o que você fez? Eu acorrentei ele. Eu quero salvar ele, não quero que ele morra. Não quero que ele morra, não. Eu fico com medo dele sair, não voltar, essas coisas que ele faz. O rapaz já está acorrentado há uma semana e está muito revoltado. Ele não se reconhece na condição de dependente químico. Eu não sou viciado no crack totalmente, não. 4 anos fumando. Vai falar que eu tô me acabando por causa disso, é ruim. Eu quero curtir a vida ainda. Não vai ser um crack que vai acabar comigo, não. Tomara que o crack não acabe com você mesmo, não, amigão. E é por isso que a tua mãe tá querendo essa internação pra você, justamente para que o crack não acabe com a tua vida, porque crack acaba com a vida das pessoas. Vou mostrar agora alguns objetos que contam um pouquinho da história desse jovem de 17 anos. Olha aqui a foto do dia que ele foi batizado na igreja. Ele é esse menorzinho aí, que aparece no retrato. A gente consegue observar, o Gonzaga vai mostrar para nós, o boletim escolar do garoto. Você vê 2 notas vermelhas ali, ó, o resto tudo nota azul. A mãe desse garoto vai mostrar agora outros papéis que falam da vida, do presente dele. Isso aqui, ó. Eu quero a declaração da assistente social do Hospital de Magé, pedindo uma internação para ele. Da outra médica, pedindo internação para ele numa clínica. Você já teve problemas, inclusive, com a tua segurança. Já mudou de casa? Como é que é isso? Já mudei várias vezes de casa, de local, de trabalho, de tudo. Porque é dívida, é gente que vem atrás. Agora, você pede ajuda para a prefeitura de Magé, você pede ajuda para o governo do estado, para todo mundo. E por que você não consegue efetivamente resolver essa situação? Porque ele é de menor e não tem, dizem que não tem clínica para de menor. Qual é o teu maior desejo hoje? Pretendo arrumar um serviço de carteira assinada pra mim. A vida não é só droga, não. Tá doido? A vida é pensar no futuro, o que vai acontecer contigo se tu continuar. O meu maior sonho é conseguir que ele se trate, se recupere, se internar direitinho para ele se tratar, ficar um bom, voltar ao que ele era antes.
O vício realmente dilacera. E quem não tem alguém da família com problema de droga, vício em álcool, qualquer outro tipo de vício, que atire a primeira pedra? Eu quero falar com você aqui que está em casa, também acompanhando comigo essa reportagem. Vem cá, Zane, por favor. Olho no olho. Que mãe, numa atitude desesperada, porque o filho está realmente corrompido pelo vício, não faria a mesma coisa? Não acorrentaria seu filho para evitar que ele seja morto por traficantes? Que ele roube, que ele faça de tudo para conseguir o crack, essa droga desgraçada que deixa as pessoas no limbo. O destino é um só. Se você não consegue tratamento, como essa mãe não conseguiu para o filho menor de idade, ou morre na mão de traficante, ou até na mão, às vezes, de quem tenta roubar, de quem tenta assaltar, ou vai preso. Né? Um caso aí de um menor de idade, acaba realmente o destino muitas vezes sendo a morte. Não há outra alternativa para uma mãe senão acorrentar, senão evitar que o filho caia nessa desgraça. Em nota, a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos designou uma equipe para verificar a situação do rapaz e encaminhar a solicitação ao Departamento de Saúde Mental de Magé. A Secretaria de Assistência Social do Estado, chega agora para mim a informação que não nos respondeu até agora, tá? Nós tentamos falar com a Secretaria de Ação Social do Estado do Rio, mas não houve resposta. E agora eu vou ao vivo com o repórter Eduardo Oliveira, que está com um especialista, um psiquiatra, para falar sobre esse problema das drogas e o que os pais devem fazer, afinal, nesses casos. Bom dia, Eduardo. É possível fazer alguma coisa, né? Você como pai também, que atitude você tomaria? Olha, Helene Borges, realmente muito difícil. Eu conversando até aqui com o médico psiquiatra, às vezes o vício é até maior do que a vontade de parar, né? E a mãe, essa tentativa desesperadora de encontrar um tratamento para o filho, sabe por que ela não consegue? Porque emperra na burocracia. A nossa legislação, muitas vezes, não permite, e é o que nós vamos conversar com o doutor Marcos Micheli, médico psiquiatra. Doutor, por que existe essa burocracia na legislação brasileira de que dificulta o tratamento desses jovens? Porque ainda não existe no Brasil, quer dizer, uma estrutura ágil em nível de serviço público para atendimento dessa população que está crescente. Há uma demanda imensa para tratamento de dependência química, mas principalmente não há instituições que possam atender menores de idade. Então isso dificulta muito a vida dos familiares. Muitas vezes eles precisam até de uma ordem judicial para que o adolescente seja mantido dentro de uma unidade hospitalar para que ele possa ser tratado, não é isso? É assim que acontece e mais do que isso, os pais, os responsáveis precisam acompanhar esses menores durante o período de internação. Eles não podem ficar sozinhos nessas unidades. Não podem ficar sozinhos nas unidades ainda. Ou seja, se já é difícil para um adulto, né, doutor? Obrigada pelos esclarecimentos. Imagina para um jovem. Você não tem espaço para, muitas vezes, internar já uma pessoa que queira, em idade adulta, se livrar das drogas. Quando é um adolescente, se você precisa de duas vagas, uma para o pai e para a mãe, né? Uma para o responsável e outra para o jovem, pior ainda, né? Esses centros de psiquiatria que existem, alguns poucos, né? O CAPS, não dão conta. Não dão conta, eles têm uma demanda muito grande de atendimento para suas capacidades reais, em termos de equipe, de vagas e tudo mais. O que se recomenda é que os pais procurem ajuda nessas estruturas de grupos de mútua ajuda, do tipo Narcóticos Anônimos, os grupos de familiares, e façam uma rede entre si, isso é muito importante. O Estado está sendo omisso, né, doutor? Parece que sim, parece que sempre esteve. É difícil até para o doutor também falar sobre isso, até porque trabalha também, né, nessas redes públicas. E os médicos tentam tudo que podem, né, mas muitas vezes esbarram na tal da burocracia, que é o pior problema desse país, né? Agora, acorrentar seria uma solução, uma alternativa. A gente sabe que é um drama familiar muito grande. Mas quando você está numa situação como essa mãe, que você não vê uma luz no fim do túnel, acorrentar a pessoa para que ela não vá, ela não procure o vício, pode fazer com que ela diminua aquele estado de êxtase, de loucura ali para a droga, ou só piora a situação, doutor? Olha, isso é uma medida desesperada e que, além de não encontrar eficácia, nós não podemos dizer que isso esteja certo, né? Imagine isso multiplicado por 1000 dentro de uma cidade do tamanho como a nossa, né? Nesse não há o que fazer, é muito importante, mais uma vez, que os pais procurem formar uma rede entre si. Desde muito cedo saber onde estão seus filhos, com quem estão seus filhos, que horas que saem, que horas que chegam. Isso já é uma medida de, vamos dizer assim,
de prevenção muito importante. É verdade. Às vezes procurar igrejas, né, procurar locais de acolhimento, você não consegue num órgão público, tem vezes que você precisa compartilhar o seu problema com alguém, não é isso, doutor? Porque não dá, às vezes, para você sozinho lidar com um problema como esse, como as drogas. Sem sombra de dúvida. É muito importante a procura dessas estruturas todas, o que tiver à mão de uma pessoa, porque é uma guerra que nós estamos travando contra a drogadição, né? É verdade. E precisa de uso também de medicamento ou somente nesse aconselhamento, nesse tratamento psicológico ou compartilhar o problema com alguém já ajuda? Ou nesse caso, quando a pessoa está realmente viciada em crack, tem que entrar com remédio? Olha, normalmente tem que entrar com remédio, mas com uma estrutura de atendimento que comporte o atendimento psicológico, o atendimento médico, o atendimento social muitas vezes, e o reencaminhamento desse chamado paciente, né, para uma estrutura de ensino, para que ele possa retomar sua vida normal. O que é muito difícil, mas não é impossível, difícil, né? Não é impossível, não. Certamente. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. E realmente chama a atenção de todo mundo, né? Porque qualquer um de nós na família pode sofrer esse problema. Não é, como o próprio psiquiatra disse, o caminho à solução. Mas é preciso tentar uma ajuda com alguém, com uma igreja, com um centro social, o que você conseguir para compartilhar esse momento tão difícil na sua vida, pode sim ajudar. E a gente também vai tentar ajudar essa família, né? O SBT está muito, enfim, está em cima disso, solidário a essa causa, para conseguir ajudar esse rapaz e a mãe dele. A polícia de Nova Iguaçu investiga o assassinato do chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Paulo Correia. Cláudia Ramos conta. A família de Justino Alves, de 78 anos, não entende o motivo do assassinato. Ele era chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Paulo Correia. Os dois eram amigos há 25 anos. Ele é uma pessoa muito solidária, né? Muito querida, muito alegre. É um fato lamentável e muito triste. O corpo foi enterrado no Memorial do Carmo, na zona portuária. Justino trabalhava com o deputado há 10 anos. O crime aconteceu na tarde de sábado, na estrada do Palhada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Justino estava no carro dele quando dois homens que estavam em uma moto o abordaram. Um deles atirou. A bala acertou o idoso pelo lado esquerdo do corpo e saiu pelo pulmão. O local onde o crime aconteceu fica numa área ainda dominada pelo tráfico de drogas. O idoso estava com cartões de crédito, 2 relógios e R$8 mil em dinheiro. Nada além do carro foi roubado. Sofreu esse latrocínio seguido de morte. Isso nos entristece muito, né? Mas a gente espera também que tudo seja averiguado, né? A polícia trabalha com todas as linhas de investigação. Familiares e testemunhas do crime já foram chamados para prestar depoimento. O carro ainda não foi localizado. Você viu aí que o deputado falou em latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, mas essa história ainda não está desvendada. A polícia está trabalhando nesse caso, não descarta nenhuma hipótese, até porque foram vários tiros em cima desse assessor do parlamentar. Tinha inclusive dinheiro com ele, cartão, nada foi roubado. Ou seja, pode ser aí a linha de execução. Agora só a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, que está investigando esse caso e que vai descobrir. Um fuzil desapareceu na Vila Militar em Deodoro na última sexta-feira. Isso mesmo, um fuzil. Foi realizada uma operação na região, mas a arma até o momento não foi encontrada. Nós temos imagens? Bom, o desaparecimento do fuzil calibre 7,62 só foi notado pela manhã da última sexta-feira. Agora, quem é essa pessoa aí eu não sei, tá? Chegou aí essa imagem, talvez o suspeito da situação. Só foi notado esse sumiço do fuzil na última sexta-feira no depósito central de armamento do Exército, na Vila Militar, localizada em Deodoro. De acordo com militares, uma operação foi montada em seguida na Avenida Duque de Caxias para tentar localizar esse armamento. Carros e pessoas que passavam pela região foram revistados até o final da tarde, mas não localizaram o fuzil. Você sabe onde é que está, né? Na mão do tráfico, essa altura do campeonato, com certeza já saiu de lá há muito tempo. O Exército informou que um inquérito foi aberto para investigar o desaparecimento da arma, muito usada por traficantes nas favelas cariocas. Segundo o Comando Militar do Leste, 2 militares foram detidos e prestaram depoimento, mas o paradeiro da arma ninguém sabe, ninguém viu. Agora a gente tem a informação a respeito da Faculdade Gama Filho, é isso?
Olha só o que aconteceu ali na Gama Filho, você que é estudante. Quem estuda na faculdade está enfrentando problema. Continua, né? Alguns alunos e funcionários fizeram um protesto nesse fim de semana. O grupo chegou a fechar a Avenida Atlântica às 9 horas da manhã desse sábado. O protesto foi contra o MEC, o Ministério da Educação, que suspendeu o vestibular de algumas faculdades, incluindo a Gama Filho, e também o da Universidade, e contra a má administração do Grupo Galileu. O protesto foi pacífico. A Universidade, o Grupo Galileu, que soma aí uma dívida milionária, estavam sem pagar professores, os alunos sem aula, enfim, eles têm que fazer o protesto mesmo, porque por enquanto nada foi resolvido não, viu? Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu trago mais notícias do Rio, inclusive o futebol. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Fluminense. É já já. Já tô de volta. O fim de semana foi de sol, contrariando as previsões, mas muitos moradores aqui do Rio e também da Baixada ainda sofrem com os estragos provocados pela chuva na semana passada. Vou voltar ao vivo com o repórter Eduardo Oliveira, que tem mais informações e também um alerta para todo mundo, né, Eduardo? Com certeza, né, Liane? Olha só, este final de semana foi encontrado o corpo do João Pedro Jacomino, de 15 anos. Ele e o irmão estavam em um carro e uma ponte cedeu ali no rio Itabapoana, em Bom Jesus, Itabapoana, noroeste fluminense. E o corpo dele foi encontrado. E vale lembrar que mais de 6.600 famílias ficaram ou desalojadas ou desabrigadas devido à chuva da última semana. E vale um alerta, cuidado com a leptospirose, e é o que nós vamos conversar agora com o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, o senhor Alexandre Kiepe. O que fazer diante dessas enxurradas, desses alagamentos? Ou seja, muitas vezes a gente vê crianças pulando nos próprios canais onde passam os esgotos e os pais não fazem nada. Bom, essa é a fase agora de maior risco de transmissão dessas doenças infecciosas que podem eventualmente ser muito graves. A principal dica é tentar evitar ao máximo o contato com essa água, com essa lama de enchente. Se isso não for possível, lavar bem o local, as pernas, os braços que estiverem em contato, para poder evitar e diminuir esse tempo de contato com essa lama, com essa água. E é o primeiro sinal ou sintoma de doença. Febre, dor no corpo, procurar imediatamente os serviços de saúde para poder fazer o diagnóstico adequado. E eu não informei, vai lembrar que a leptospirose, Liana, ela é contraída através da urina do rato, ou seja, choveu, alagou, tem uma grande possibilidade, mesmo que a pessoa não tenha um ferimento, ela contrai essa doença, né, Alexandre? É verdade. Agora, o nosso entrevistado estava falando a respeito da... desculpe te interromper, mas é difícil muitas vezes a pessoa conseguir se livrar do contato com a água, até porque a água invade as casas, né? E qual é a providência a ser tomada? Tem que limpar depois as paredes, tem que tomar alguma vacina, tem que procurar algum medicamento? O que se deve fazer? Bom, uma vez que houve contato, ao primeiro sinal sintoma de doença, né, de febre ou de dor no corpo, procurar o serviço de saúde. Agora, o maior risco é agora na hora que as pessoas vão limpar as casas, onde fica aquela lama concentrada que pode conter bastante bactéria que pode causar doença. Então a dica é, quando for limpar a casa, usa bota de borracha, luva de borracha, sacos plásticos amarrados nas mãos e nos pés, que dessa forma você consegue diminuir as chances de contrair a doença. Pois é, muito obrigada então, porque tem a lama, como o senhor citou, realmente é um problema. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. E atenção, atenção, motoristas, trechos da linha vermelha vão ser interditados a partir de hoje para obras. Você se lembra daquele probleminha que teve ali na linha vermelha? O trecho sentido Baixada, na altura da rodovia Washington Luiz, no quilômetro 14,5, já está interditado. O motivo é para dar continuidade às obras que ocorrem no trecho. O desvio do tráfego segue para a Avenida Brasil. E agora sim, falando sobre o futebol, Fluminense ou Portuguesa. Pode ser decidido hoje no tapetão o time rebaixado do Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações é o Daniel Penafirme. Ele está aí, ô Melissa? Olha, o Daniel Penafirme não pôde vir, a gente tem uma reportagem a respeito. Vamos lá. O julgamento está marcado para as 5 horas da tarde. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar se a Portuguesa poderia ou não ter escalado o meio-campo Everton na última partida do Brasileirão contra o Grêmio. Se for punido, o clube pode perder 4 pontos. Nesse caso, a Portuguesa cairia para a Série B no lugar do Fluminense. Preocupados com um possível rebaixamento, cerca de 200 torcedores da Lusa fecharam a Avenida Paulista para protestar nesse fim de semana. Eles tiveram apoio de torcidas de outros clubes. Policiais acompanharam a manifestação, que foi pacífica.
O Daniel, que é tricolor, claro, está torcendo para o Fluminense voltar, assim como muitos tricolores. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas antes da previsão do tempo. O céu vai permanecer nublado, com pequena possibilidade de ocorrência de chuva fraca. As temperaturas vão ficar em mínima de 18 e máxima de 29 graus. Eu volto já já. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Petrobras, 60 anos, uma história inspirada em você. Papelex, tudo para a sua empresa. Precisou, ligou, chegou. Rio Pax, com você nos momentos mais difíceis. Natal Bom é nos Supermercados Unidos. Índios invadem prédio público no Maracanã para protestar contra as obras da Copa do Mundo e são retirados pela polícia. Nesse domingo, cerca de 40 pessoas, integrantes de uma tribo indígena e manifestantes que apoiam o grupo, ocuparam o prédio onde funciona o escritório da empresa de obras públicas, a EMOP. Roda aqui. Durante a noite, nossa equipe foi ao local e encontrou a área cercada pela PM. Alguns manifestantes hostilizaram a imprensa. O batalhão de choque conseguiu retirá-los do prédio, mas eles ameaçavam voltar. O prédio invadido fica ao lado do antigo Museu do Índio e do Maracanã. O edifício, que era usado como escritório pela EMOP, atualmente está desativado e será derrubado. A área servirá para a circulação de torcedores durante a Copa. Lembrando que em março